Às vezes, quando Deus fecha uma porta, é porque aquela porta simplesmente precisa ser fechada. Quando Deus fecha uma porta, não é porque Ele não nos ama. Muito pelo contrário. Às vezes, justamente porque Ele nos ama, Ele fecha a porta. Às vezes, Deus fecha uma porta para minha proteção. E você pode pensar que é algo ruim, que você perdeu o emprego, ou algo deu errado, mas não se sente bem. Mas é para sua proteção. Você pode ter sido demitido, mas não sabe o porquê de ter sido demitido. E não faz nem sentido. Mas Deus tinha um plano maior. Às vezes, Deus remove uma pessoa prejudicial da sua vida para sua proteção. Mas Deus sabe como fechar portas para proteger você. E Deus sabe como abrir portas para abençoar você. E quando a porta se fecha, você pode muito bem achar que deve ter feito algo de errado. Esse pode ser seu primeiro instinto. O que para você pode ser uma grande decepção em sua vida, na verdade, pode abrir caminho para algo maior que Deus está chamando você a fazer. São cristãos imaturos que só conseguem lidar em conseguir sempre o que querem. São crentes maduros que entendem agradecer a Deus por algumas portas que Ele fechou em suas vidas. No momento, parecia a maior oportunidade. No momento, parecia o companheiro certo, a companheira certa. Parecia o emprego dos sonhos. Parecia exatamente o que você queria. No momento, você ficou arrasado que aquela porta não se abriu. Mas alguém que já viveu o suficiente não reconhece que houve algumas portas fechadas, alguns relacionamentos quebrados, algumas situações em que fui demitido. Mas aquela demissão me levou a um emprego que estava acima e além de qualquer coisa que eu poderia pedir ou imaginar. Podemos ser maduros o suficiente para ser gratos pelos nãos de Deus, tanto quanto pelos seus sims. Você vê, quando Deus tranca uma porta, é porque ela precisa estar trancada. Quando Deus fecha uma porta, é porque ela precisa estar fechada. Você já passou pelo suficiente na vida para olhar para trás e dizer: Deus, obrigado por ela não ter aceitado o meu pedido de casamento. Obrigado por eu não ter recebido aquela transferência. Supere as portas fechadas. Há algo grandioso a ser colhido indo às portas abertas. Como Deus é soberano, Ele está no controle total de ambos os lados de qualquer porta. Estando no controle total, Deus assume a responsabilidade total pelos resultados. O fechamento de uma boa oportunidade ocorre para nos levar a uma ainda melhor. Não é até você caminhar pela porta aberta e olhar para trás que percebe a necessidade das outras portas estarem fechadas. Deus é dono da chave de toda a porta. Ele é o santo, o verdadeiro. A chave de Davi está em sua mão, abrindo portas que ninguém pode trancar e trancando portas que ninguém pode abrir. Você vê, Jesus administra todas as passagens, não é? Ele supervisiona todas as entradas e saídas. Ele é o controlador de tráfego aéreo definitivo. E sem a permissão dele, você não pode pousar ou partir. E uma vez que ele tranca a porta, ninguém pode abri-la. Ele controla todas as entradas e todas as saídas. E às vezes ele fecha portas porque tem uma porta melhor em mente. E agora estamos começando a ver isso. Mas no meio disso, às vezes é muito difícil quando Deus diz não. Quando algo que está em seu coração não prova ser a porta que Ele abre para você. Sua fé será testada. Amamos portas abertas, mas não gostamos de portas fechadas. Mas o que fazemos com portas fechadas? Temos que confiar em Deus com essas portas fechadas. Então, o que fazemos quando chegamos a esse lugar onde Deus fecha uma porta? Quando há o término do relacionamento, quando algo que você pensou que seria seu futuro não aconteceu assim. O que fazemos? Confiamos nele e continuamos caminhando em fé e dizendo: Senhor, não é assim que eu queria, não é assim que eu planejei, não é isso que pensei que seria, mas vou confiar em Ti com isso, porque eis o negócio. Você e eu não sabemos o porquê, não sabemos o que vem a seguir. Não sabemos o porquê, não sabemos o que vem depois. Mas Deus sabe. E se confiarmos nele para ser nosso pastor, então Ele nos guiará e poderemos confiar nele mesmo quando as coisas não correm bem para nós. As portas se fecham por um motivo, porque Deus apenas quer que você caminhe pelo corredor, porque Ele tem outra porta. É maior
E quando você a abrir e passar por trás dela, você não vai acreditar no que tem lá. Mas você nunca chegará lá se ficar na frente daquela porta chorando. Quando passamos por temporadas de portas bloqueadas, estamos patos sentados para o diabo. Quando passamos por temporadas de portas bloqueadas, estamos patos sentados para o diabo e fazemos coisas estúpidas. Ficamos desanimados e voltamos para a garrafa, ou voltamos para a pessoa errada, ou paramos de estar perto de cristãos, paramos de ler as Escrituras, ficamos meio emburrados e rabugentos, ficamos meio com raiva. Então, se você está em uma temporada de portas bloqueadas, deixe-me encorajá-lo. Não desista. Apenas dê o próximo passo certo. Dê o próximo passo certo. Faça a próxima coisa certa. Continue fazendo as coisas certas e no momento certo a porta certa se abrirá. Jesus disse: continue pedindo e lhe será dado. Continue procurando e encontrarás. Continue batendo e a porta será aberta para você. Descobri que para você apreciar e ter gratidão pelas portas abertas adequadamente, primeiro você tem que ter experimentado uma porta fechada, e descobri que como respondo às portas fechadas, vai ditar as oportunidades que Deus será capaz de me dar no futuro. Na verdade, cada porta fechada é uma bênção disfarçada para algo que Deus está tentando preparar você. Deixe o plano melhor de Deus prevalecer. Deus simplesmente tem um plano melhor. Não é que seu plano seja ruim, é que o plano dele é melhor. Então Deus simplesmente tem planos que não fazemos ideia. Deixe prevalecer o plano superior dele. Meus pensamentos não são nada como os seus pensamentos, ele diz, e os meus caminhos estão muito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não importa há quanto tempo as portas estão se fechando em sua vida, ouça-me, por favor, não se acostume com elas. Não nos acostumamos com portas fechadas. Não se acostume com a falta de oportunidades, porque não é uma sentença de vida, é uma temporada. Você só precisa continuar cultivando seu dom e unção atrás de portas fechadas. Ele vai apresentá-lo às pessoas certas no momento certo. Descobri que para você apreciar e ter gratidão adequadamente pelas portas abertas, você primeiro tem que ter experimentado uma porta fechada, e descobri que, como respondo a portas fechadas, vai ditar as oportunidades que Deus será capaz de me dar no futuro. Que cada porta fechada, na verdade, é uma bênção disfarçada. Entregue-se ao plano melhor de Deus.